Olá, cá estamos novamente para as dicas de Excel e hoje vamos aqui a uma dica muito simples que te pode ser muito útil. Hoje vou-te mostrar como é que tu podes criar uma tabela. Tu tens vários dados numa folha, meteste aqui um cabeçalho e começaste a inserir dados, mas isto ainda não está com este aspecto de tabela que mais tarde tu vais ver que pode ser muito útil usar este aspecto de forma automática. Então, como é que tu crias uma tabela no Excel? Então vamos lá, muito fácil. Se tu queres no Excel criar uma tabela, primeiramente vais selecionar todas as colunas, ou seja, pegas na primeira, selecionas até à última e agora que tens todas as colunas selecionadas e já tens alguns dados, imaginando que já tens alguns dados, se não tiveres o procedimento acaba por ser o mesmo, mas já que já tens alguns dados aqui nesta tabela, o que tu vais fazer é clicar no Shift, no controle e no botão para baixo. E o que é que vai acontecer? Isto vai-te selecionar os valores todos que poderão fazer parte desta tabela. De seguida, vais aqui onde diz formatar como tabela e vais selecionar um padrão que tu gostes mais, por exemplo. Eu vou pôr, por exemplo, este laranja escuro no cabeçalho e depois um laranja mais claro nos dados da tabela. Então, como podes ver, isto já ficou formatado como tabela. Já tens aqui os dados, já está mais organizado, já tens mais dados. Uh, Aliás, tens uma formatação diferente. E agora imagina que eu quero introduzir, em vez de eu ter que estar, se tu não fizeres isto, não formatares como tabela, imagina que eu queria inserir mais um dado. Então eu ia fazer isto e ele ia ficar assim e eu ia ter que estar a formatar outra vez, principalmente isto linha a linha, ia ter que estar sempre a copiar, formatar. Mas há uma maneira muito fácil de evitar isto. Quando tu crias uma tabela e inseres um valor logo abaixo, olha o que é que acontece. Automaticamente ele assume-te a formatação e automaticamente assume-te, por exemplo, aqui isto é uma data, imagina, eu aqui meto 55, ele por acaso até sabe, deixa-me só pôr aqui, porque isto fui eu que pus já. Imagina que eu punha aqui 55, ele não sabe o que isto é. Mas se eu puser 55 dentro da tabela, ele já vai saber que isto é um valor em euros. Então vai assumir automaticamente. Então acabas por poupar bastante trabalho e o Excel fica mais fluido quando tu fazes isto. Ok? Então, quando tu estiveres a criar bases de dados em Excel ou algum tipo de tabela, usa sempre o formatar como tabela. Uma outra dica que é importante é que quando estás a formatar como tabela, imaginemos que tu até nem tinhas estes dados, tinhas outros dados quaisquer, data, valor. Pronto, só tens estes dois dados, estes são os cabeçalhos, que até vais pôr a 16 e o resto vai ser a 14, vá, o tipo de letra. E aqui, ora, aqui está. E até que está ao centro. Pronto. Se tu, neste caso aqui, queres formatar isto como tabela, tu basicamente o procedimento é o mesmo. Formatar como tabela e lembra-te de ver sempre se este certo aqui está colocado. Porque imagina, se eu fizer isto sem este certo aqui, nesta caixinha, olha o que é que acontece. Isto não te vai assumir os cabeçalhos. Então, o ideal é que tu cries primeiro os cabeçalhos e de seguida verifiques se tem o certo e se tiver, carregues. Ok? Pronto, e aqui está mais uma dica. Já sabes como criar tabelas. As tabelas têm várias vantagens, por isso, sempre que estiveres a criar uma base de dados em Excel, usa tabelas, usa a formatação como tabela, porque vai-te poupar imenso trabalho. Primeiro, não tens de estar sempre a formatar cada linha, não tens de estar sempre a formatar que isto é um valor de data, isto é um valor uh, de, de euros. Porque é assim, claro que tu também podes chegar aqui e fazer isto. Só que isto, a nível de processamento do Excel, torna-o mais lento. Ok? Então as tabelas vieram ajudar muito a tornar o Office mais dinâmico e com menos lentidão. Ok? Então o ideal é que tu, em vez de formatares usando estas linhas, usando linhas, não é? Formates usando tabela. Então dizes aqui que isto é um valor de X e automaticamente ele também vai assumindo para baixo. Ok? Aqui está mais uma dica, espero que tenhas gostado e até um próximo vídeo.
lembra-te, um negócio que não é gerido é um negócio que não é medido é um negócio que não é gerido. Obrigado e até à próxima aula.